Eu vou tentar fazer uma junção do que foi ministrado para a gente estar no mesmo espírito, no mesmo caminho. Praticamente o que o Shmuel falou ontem, eu também ministrei na Paraxá, então até ia botar os slides, mas os slides são semelhantes. Então preste bem atenção para a gente ganhar tempo, porque eu sou uma pessoa que acabo falando muito, e a gente está com o tempo resumido. Quem está com fome aí? Quem está com fome? Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão, mas sim de toda a palavra. Amém? Então, vamos começar assim. Tá? Que depois de tarde iam comer, aí vão ficar com a barriga cheia, com esse clima e vão dormir, quando eu falo. Isso. O povo quer carne, não quer maná, quer carne. A palavra fala disso? Paraxá fala disso? Sim ou não? Fala disso? Fala da murmuração do povo? Sim ou não? Fala de serpente? Fala de purificação? Vai falar de Amaleque? Sim ou não? Então, começamos de uma forma e terminamos outra. Paraxá termina com o perigo que é Amaleque. E Amaleque é o desânimo. Amaleque é o desânimo. Amém? Então, juntando aqui, vou dar uma passada por cima da Paraxá, tá? Ok? Então, fiquem atentos. Se você distrair, você vai perder, porque a gente vai estar falando Bíblia e conceitos aqui. Botei uma esquerda e uma direita aqui para me ajudarem, para ganhar tempo na leitura. Ok? Então, a Paraxá vai falar da Parradumá, da vaca vermelha, sim ou não? É um estatuto, é um huk, é um mandamento. Mediante os slides que foram colocados ontem, vocês entenderam todo o processo de purificação. O que é Parradumá? Achei algo muito interessante que o Shmuel falou. Nós vamos ler um Midrash que vai até associar o que o Shmuel falou ontem, acerca de água e sangue. Tá? Uma vez literatura judaica, como você estivesse lendo a Brit Hadashah. Ok? Literatura judaica, como você estivesse lendo o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Então, Parradumá, se escolhia a vaca, tinha todo o processo de pureza da vaca, não poderia ter defeitos, não poderia ter nenhuma mancha, nenhum pelo e tudo mais. A vaca era apresentada, examinada, levada para um local no Monte das Oliveiras. Eu tenho até a imagem aqui do local. Existe um local, tem uma pequena capela lá em cima da plataforma onde era sacrificada a vaca. Não, na verdade não era um sacrifício, né? Era um sacrifício. E você sabia que tinha a ponte, que foi explicado, tinha todo o trajeto. A Paraxá, o livro de Vaikra, termina como? Quer que lembra como termina o Vaikra? Livro de Vaikra, Levítico. Quer que lembra como termina? Termina sobre o que? Dízimo, não é isso? Passar pela vara do pastor? Sim ou não? Muito bem. Eu estou me achando aqui, tá? Então, tudo que passar pela vara do pastor é o quê? Santificado, separado. Ok? Tudo que passa pela vara do pastor, marcado e santificado, seja bom ou seja ruim, com defeito. Então, olha para o seu irmão, você dependente se é bom ou ruim, você está separado. Passou pela vara do pastor, está separado. Seja bom ou seja ruim. É ele que vai tratar. Ok? Então é marcado quando passava e por onde se passava? Passava pelas portas. Eu ia mostrar a imagem para vocês aqui. Porta, tinha a porta de inspeção, que era inspecionado tudo que entrava e saía da cidade. Vou fazer um desenho aqui para vocês imaginarem. Então, tudo que passava ali era examinado e decretado e separado e santificado. Santificado. Ok? Santificado. Agora eu vou ler depois, quando começa o Sefer Bamidbar, o livro de números. Começa selecionando. Levítico termina assim, Levítico 27, 32. E todo o dízimo dos seus rebanhos e um de cada 10 animais que passa debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor, separado, santificado. Aí Bamidbar, números 1, versículo 2. Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, segundo as casas patriarcais, alistando os homens, todos os homens, cabeça por... Aí qual é a palavra de cabeça em hebraico? Como é que se fala cabeça em hebraico? Como é que está aqui? Golgolet, que para o grego se torna Golgota, em aramaico, Galgalta. Galgalta.
Então, veja bem, separado, no lugar específico, é contado e separado. Por cabeça. Conta, separa. Existia uma porta específica. As portas de Jerusalém é importante. Então, saía ali, foi contado, separado. Ponto. Ok? Esse lugar chamava Gagalta. Contado, separado. Tinha a porta, a palavra é Mipka. Mipkad. Tá? Mipkad. De ordem, de organizar. Depois, Pakad. Pakad é calcular, visitar, contar. Ok? Então, passou pela essa porta, era contado separado. Cabeça, Gólgota, Golgolete. Então, onde será que ele foi colocado? Aonde será que ele foi pendurado? Será que foi numa montanha com uma face de caveira? Ou foi no lugar de contagem das cabeças? Na entrada e saída de Jerusalém. No caminho, no Monte das Oliveiras. Nós temos um fato que está em Yohanan 5, João 5, onde Yeshua passa por uma das portas, porta das ovelhas. E ele foi resgatar quem? Um judeu que estava onde? No tanque de Betesda. O que é o tanque de Betesda? Um lugar de culto ao deus Asclépio ou Esculápio, para os gregos ou romanos. Lugar do deus da medicina, o deus da cura, para eles. Onde tem uma serpente enroscada no bastão. Então veja que às vezes um erudinho, um judeu, pela sua necessidade, vai buscar na idolatria, no culto de cura. Então, pelas necessidades, às vezes as pessoas caem na idolatria, pela necessidade de cura, de algum aspecto. E Yeshua vai lá e buscar a sua ovelha. Na porta das... Tanto que esse tanque, que era um templo, certo? Eu falo, às vezes as pessoas botam o nome do ministério de Betesda, Ministério Betesda, e não sabem que era um local de culto ao deus da medicina. Asclépio e Asculápio. Certo? E conectado à serpente. A serpente cura, sim ou não? Porque mesmo a serpente que mata, ela também, e dá para tirar o veneno da serpente. Então, ela sempre tem duas faces, dois lados. Foi explicado isso aqui acerca de Machia. A palavra Machia é a mesma gematria para Nahash. Então, tem uma Nahash que mata e tem uma Nahash que salva. Certo? Então, nesse diálogo de Yeshua com Nicodemos, que importa que o Filho do Homem seja elevado como Moisés levantou a serpente. Aonde? Elevado aonde? No Gálgota. E onde fica esse lugar? Dentro das Sefirotes, dentro da Etzraim. Etzraim é uma árvore. A árvore da vida. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos juntos. Sim ou não? Então ele tem que ser colocado na árvore da vida. E na Galgalta, sabe onde fica o Galgalta? Acima, Keter, do crânio de Adão Cadmon. Que importa que o filho seja voltar ao lugar de onde ele veio. Tanto que lá no Keter vai estar Biná. Biná significa entendimento. Biná é Ima. Ima, mãe. Aí tem o diálogo de Nicolas. Será que o homem voltaria ao ventre da sua mãe? Biná, Ima, aonde vem as almas? Então tem um diálogo muito profundo ali, né? A gente não entende, acho que entende alguma coisa, não entende nada. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Eu vou fazer toda uma volta aqui, tem que estar atento. Tá? Então, pendurado na árvore, colocado na árvore, elevado na árvore, de volta ao lugar onde ele veio. De cima, do Adão Cadmon, o homem primordial. Certo? Nós vamos ver umas passagens. E ele vai dizer para o homem o que desceu, né? Aquele que desceu tem que ser elevado de novo. Voltar à glória que ele tinha antes. Ou seja, então a gente já fica na dúvida se a caveira, o Gólgota, crânio, cabeça, era um lugar físico ou um lugar no mundo espiritual. O lugar de contagem, de passada, de entrada de Jerusalém, que Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ali é o umbral. Diz aí, umbral. O que é umbral? A mezuzá. De entrada e saída. Certo? Então, quando Yeshua está sendo levado, presta atenção, levado para ele ser associado a Parradomá, ele não poderia carregar jugo? Poderia carregar jugo? Então, como é que ele carregou o madeiro? Se qualifica ou não? Se qualifica? Carregando o madeiro? Serve? Sim. Sim. Quando ele está passando pela porta, saiu, o que acontece? O romano diz assim, Simeão,
Pegue, carrega. Por que tem esse relato na Escritura? Por que tem esse relato? Ei, carrega. E o Hanan e João, que é o evangelho mais espiritual, que é do nível Sud. Ei, carrega. Quando ele passa para esse lugar, ele não está carregando o jugo. Amém? Ele não está carregando o jugo. E ele tem que ser colocado no lugar no Monte das Oliveiras, a qual a face dele tem que estar de frente para o Beit HaMikdash, para a porta do templo. Tanto que o local é mais elevado, porque a vaca lá de cima tem que estar com a face dela. Várias imagens que foram mostradas aqui que a gente tem estão erradas, porque a face não está voltada pela porta do templo, a face do Eterno, que é o Beit HaMikdash. Então por isso que a gente tem que entender essas posições todas, e discutir isso. O Monte das Oliveiras, virado para a face, e tem que estar olhando lá para dentro. E quando Yeshua estava sendo crucificado, o templo estava aberto ou estava fechado? O véu estava aberto ou estava fechado? Mas houve um terremoto e o véu se rasgou. Então ele olhou lá para dentro. Amém? Faz sentido? Então tudo que está ali tem o seu mistério. Né? Nós somos 6, vamos ministrar esse final de semana, são 6 pessoas, né? Aí o rabino disse, o que tem de Sod? Sod, de mistério, né? A gematria de Sod é quanto? Qual é o valor de Sod? 70, eu não sei porque vocês derramaram o vinho aqui, eu estou sentindo um cheiro de vinho aqui. Um cheiro forte de vinho aqui. Vocês tomaram vinho aqui ontem? Mas eu estou sentindo. Não, eu estou sentindo um cheiro forte de vinho aqui. Amém? Então vamos ter um Sod aí, o Eterno vai nos ajudar ou não? Porque Yeshua fez no final da festa. Vou ficar no sexto, último. Traz 3 jarras aí de vinho aí. 3 vasos para ministrar aí. Na finaleira, a finaleira é minha. O vinho é pro final da festa. Amém? Vamos se animar, senão não vou almoçar hoje. Se não se animar, não vou almoçar hoje. Vai ser maná. E se reclamar, a serpente pega. Se reclamar, eu solto a serpente. Amém? Porque isso é que o problema do ser humano, é a murmuração. A nossa murmuração que nos leva a algumas circunstâncias. É nós que abrimos a porta para os espíritos malignos entrar. E assim aconteceu, porque foi citado aqui 3 méritos de Abraão, de Moshe, mérito de Haron, mérito de Miriam. Sim ou não? Foi citado isso ontem? Foi citado? Prestaram atenção? Então, aí acabou, Miriam morreu, acabou a água, o povo reclamou por causa da falta de água. Aí Arão morre, o povo, aconteceu o quê? Hananei e Kavod. As nuvens de... Acabou o sprint. Acabou, sprint quente e frio tinha no deserto, cara. Acabou o sprint, aí o povo aconteceu? Murmuraram, sim ou não? E murmuraram perto de onde? Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Estavam perto, chegando aonde? Água. Aonde eles estavam? Começou a murmuração, gente. Perto de Edom, de Roma, do titio Esav. Diz aí, titio Esav. Titio Esaú é teu tio, sabia? Titio Esaú é parente. Não está escrito lá? Seus irmãos? Família. Então, ora nós somos Esaú, ora nós somos Jacó. E, para vocês associar quem é que vai aparecer na Parashá, descendente de Esaú no final da Parashá. Rápido? Descendente de Esaú no final da Parashá. Não, os meus não falam, deixa só para eles aqui. Tá? Amaleque. Amaleque não é descendente de Esaú, sim ou não? Amaleque é o símbolo do mal pelo mal. Não é o mal por um objetivo, mas é o mal pelo mal. É o mal sem motivo. Essa é a natureza de Amaleque. Certo? Às vezes acontecem vários problemas que aconteceram, mas é um mal que pode se transformar em bom. Mas Amaleque não tem nada de bom nele. E Amaleque pega aqueles que ficam para trás, que murmuram, que reclamam, os doentes, os fracos. Esse ele pega. Certo? Então temos que cuidar com Amaleque, que é essa natureza maligna. Ok? Então entendemos que Yeshua foi pendurado no madeiro, sim ou não? Uma serpente que cura. E a pessoa tem que ter humildade, reconhecer o seu pecado, a sua murmuração, fazer techuvá e olhar. E olhar para quê? Para o Mashiach. Aonde? No estandarte, no madeiro, na árvore da vida. Certo? Existe uma árvore da vida, sim ou não? Estava no princípio e estará no fim. Não está em Apocalipse? No meio do jardim tem uma árvore? Sim ou não? Amém? Quando
o Yehoshua foi na terra, presta atenção, Yeshua entrou na terra, o que ele trouxe? O que ele trouxe? De uva, videira. Era uma videira, um fruto pendurado no madeiro, com 2 homens, um de cada lado. Porque o texto vai dizer, você vai lá na terra, Moisés começa a dizer, vai lá na terra, vê se a terra é boa ou má, boa e mal, vê se tem árvores, na sua Bíblia vai estar árvore ou floresta, só que no texto em hebraico está uma árvore. Então vai lá ver se tem uma árvore. Qual é a árvore? Mas dependente de como a gente vê. A gente pode olhar a árvore da vida ou a árvore do bem e do mal. E do conhecimento. Então tudo é percepção, como nós vemos e falamos. Gera murmuração, gera o lashon hara. E aí, adoecemos. Pecamos. Nos colocamos à mercê dos demônios. Essa que é a realidade. Abrimos a porta. Ok? Então Yehoshua vai lá buscar a Etz Haim, a árvore da vida. A videira verdadeira. A videira verdadeira. Já estava lá. Só para, justificar. Porque Yehoshua entrou na terra e trouxe boas notícias da terra, sim ou não? Então só pode me levar para o lugar quem veio de lá, querido. Por isso que Moshe não entrou na terra, Moshe não conhecia. Então para me levar para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, é só quem veio? Então Yeshua veio de lá. Um escravo não pode libertar outro escravo. Amém? Aê, vamos se aquecer, vamos. Para o Rocheio. Então, dando todas essas voltas, se falou do dilúvio, se falou da pureza da parra do mar com água, do poço de Miriam, certo? Se falou da história do povo de Israel, da perseguição, ok? Não se falou? O Roche Armando, falou sobre isso. O Rabino Maurício falou sobre o povo, os gentios, o retorno dos gentios, sim ou não? Ele também falou do problema da idolatria na diáspora. Estamos espalhados pelo mundo e ora caímos na cultura do tio Esaú, de Esaú, de Roma. E Roma perseguiu, Esaú disse que ia matar Jacó, sim ou não? Edom quis matar Israel. Amém? Estão entendendo? Então tem essas perseguições, tem esses problemas, tem a percepção, como que se vê as coisas, como se olha e se manifesta, como a gente faz a leitura, como a gente come algo e interpreta o que você come. Como você se alimenta e como você interpreta o seu alimento e o que você vê com os olhos. Ok? Tudo vai tratar no final das contas aqui de alimento de propósito. Existe uma grande guerra entre Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Para nós, qual o Mashiach que hoje supre a nossa necessidade? Qual é? Mashiach ben Davi? Deixa ele responder. Mashiach ben Yosef. E Yehoshua que entrou na terra de que tribo era? De que tribo era? Eu vou deixar, agora pode responder. De que tribo era? Efraim, filho de Yosef. As conexões, tem que fazer as conexões, amém? Então, esse Efraim, esse Yosef, esse Mashiach, que vai às nações buscar, tanto as ovelhas perdidas, como todo aquele gentil que quer fazer parte de Israel, que é o veículo, que é a Merkavá de Deus nesse mundo. Não é uma religião ou uma instituição chamada igreja. A igreja é Israel. Então, Israel é a Merkavá, quando o povo estava acampado, estava o trono de Deus no meio, o tabernáculo, Mishkan, as tribos ao redor, e 4 faces da Merkavá, cara de leão, cara de boi, cara de homem e águia. As faces dos querubins, serafins, toda essa movimentação, quando o povo se levantava, a carruagem se movia nos céus. Então, Israel é o veículo. E Mashiach é a Merkavá, que recebeu a presença divina também. Estão entendendo? Então, Mashiach tem que restaurar essas ovelhas, restaurar a Merkavá de Deus, o veículo de Deus para levar a mensagem dele. E essa é a nossa função, por isso que estamos aqui. O Roche Álvares, alguém vai responder qual é a nossa função aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui, estamos vestidos assim? É porque existe profecia. Nós somos a profecia.
Vou profetizar. Não, nós somos a profecia. Ou você está, ou você não está. Como Samuel falou, agora vocês têm uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, cara. Eu só achar bonito se vestir assim. Querer falar do acampamento passado, do tio Esav, tio Edom. É só falar. Existe face, existe propósitos. Por isso que bem e mal é uma interpretação. Como nós interpretamos? Houve todo um problema na história, sim, através de Edom, de Roma, sim, mas tem um propósito. A palavra de Deus se espalhou pelo mundo através de quem? Dos rabinos? Não. Edom. Estava um pouco vermelha a palavra, com sangue, mas foi. Estava entendendo? Então, às vezes, como é que os nossos irmãos judeus vão olhar para Yeshua? Como bem Davi? Claro que não. Eles olham e dizem, não, isso aí não serve. Isso aí não serve, está muito romano. Mas para nós serve, porque aquele Jesus lá da cruz um dia te salvou. Tu olhou para aquele madeiro e disse, eu preciso ser curado. E foi curado. E todo aquele que olhar para o madeiro, olhar para a serpente, será curado, salvo. É a manifestação que ele teve para aqueles pecadores idólatras que estavam no nível de impureza, de pecado altíssimo, que só as cinzas de uma vaca vermelha poderiam purificar. Por isso que o poder da palavra pregado com autoridade tira o indivíduo do nível mais alto de impureza, que é a sua própria morte. E liberta ele da escravidão do pecado, que é a morte, a domar. Nada, nenhuma religião tem esse poder de tirar o cara de uma condição de pecado, de morte, e trazer a vida. Então esse é o propósito. Então por isso que ele teve uma imagem distorcida, mas foi o que é ainda que atinge as pessoas. Aí você mudou de acampamento, agora não, agora tá tudo errado, tudo muito errado. Calma aí, tudo mais ou menos errado. Errado do ponto de vista de quem? Da necessidade de quem? Você entendeu, mas você não fala mal, não murmura mal, não reclama daquele maná que um dia te sustentou. Ninguém que chegou aqui, quem nasceu judeu que levanta a mão? O Mashiach ben Yosef te trouxe até aqui. E seus discípulos. Então, cuidado, porque alguns se perdem e começam a falar mal, para sustentar a sua nova ideia, o seu novo conceito. E vários ficaram pelo caminho. Vários. Quer dizer, o Eterno é justo. Tem os seus mistérios, sim ou não? Tem os seus mistérios? Então existe acho que é clipar, me fugiu agora o nome da. Ela é uma clipar, uma casca que tem dois lados, bem e mal. Nogar, é isso, Shmuel? Clipar nogar, ela tem dois lados, assim. Então não é só impureza nela. Tem dois lados nela. E o nosso Mashiach está com tá cheio de clipar, clipote. Aí a gente tem que mudar isso, purificar ele, limpar o nome dele, limpar a imagem dele, com entendimento. Porque é essa imagem que se espalhou entre as nações, que dizia assim, Yeshua de Nazaré, o quê? Rei dos judeus. Por que tem esse título lá em João? Está só em João isso, né? Lá em cima do madeiro, em latim, fazendo um acróstico, fica como? Como é que fica? Inri. Então, toda pessoa entra numa igreja romana, está lá o madeiro, em cima está o quê? Yud, Rei, Vav, Rei. E o nome do Eterno foi espalhado por todo mundo. Quando a pessoa olha acima da serpente, está o Eterno. Acima da serpente, que está ali enroscada, está o Eterno. Mas se olhar para ela, mas a fé vem de cima. Essa discussão no Talmud, Rosh Hashanah, por que penduraram a serpente, olhava para ela, e por que Moshe levantava as mãos, e o povo vencia, tinha dois dos lados, tinha dois, e mais Yehoshua lá, lutando. Mas não era para Moshe, olhar acima de Moshe. Então tem que olhar para a serpente, tem que olhar para acima da serpente, senão ela vira idolatria. Mas até na idolatria, ela tem o seu propósito, mas só que para nós temos entendimento, não serve mais. Mas um dia serviu, não serviu? Serviu. Eram todo domingueiro aqui. Tudo domingueiro. Ela confessa o pecado? Confessa o pecado. Era todo domingueiro, faceiro, né? Aí eu digo, domingo shalom. Ah, não, domingo shalom não pode dizer, só Shabbat shalom. Cuidado. Cuidado. Entendeu? Eu estou dando um. Por quê? Nosso congresso é escatológico. Mas não adianta eu saber o fim do mundo se eu não me preparar para ele, querido.
Saber o que nós estamos vivendo, a profecia, os propósitos, por que está essa mudança, por que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo aqui. Ele já tinha problema como domingueiro, agora como chabateiro não tem mais. Amém? É o meu jeito de tentar lidar com as coisas. Né? Falar para ver se a gente... Então, vimos que existe uma serpente pendurada que cura. Mas teve uma serpente que picou o povo. E segundo o Midrash, vai dizer que o sofrimento da pessoa era mediante o quê? Ela queimava por dentro. A picada da serpente, sim ou não? Sementes abrasadoras. Nahash, seraf. Certo? Era mediante o que ela falava. Então o veneno que ela destilava da boca era proporcional à picada dela. Estão entendendo? Então não adianta reclamar. Certo? Não adianta reclamar. E tudo é desenvolvido da fala e da interpretação como a gente vê as coisas. Porque eles pegaram e chamaram o maná de quê? Pão? Maldito. Só temos esse pão maldito. E nem tá maná ali, tá? Ali nessa parte tá pão, né? Tá um pão. Porque maná vai falar lá em Números 11. Que o maná, presta atenção, eu tô indo aqui, tô na serpente, volto no maná e vou dar um monte de voltas. Meu Deus, que loucura é isso. Tá vendo? O maná, em Números 11, ele era um coentro, ele mudava de sabor, eles cozinhavam, assavam, tinha vontade de comer um sorvete, tinha gosto de sorvete, ele tinha o gosto daquilo que tu desejava, porque era algo sobrenatural, era um alimento segundo a tua vontade e desejo, um alimento espiritual. Só que o povo começou a reclamar daquilo que é espiritual, e já interpretar, no final interpretou como coisa maldita. Maldita. Esse é o povo, não era outro povo, era o povo de dentro. Não adianta passar, era o povo de dentro. E aí, né, nessa questão de discussão, perguntaram para Nahash, para a serpente, ô Nahash, tem aqui a parte da serpente aqui. Os israelitas foram a Moshe certo dia com a seguinte queixa: por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui neste deserto? Não temos pão nem água, estamos cansados do maná que comemos todo dia. O Eterno ficou furioso com esta mostra de ingratidão. As pessoas, além de não apreciarem as maravilhas e os favores que o Eterno realizava constantemente para elas, ainda maldiziam o pão que descia do céu, o maná maravilhoso que comiam diariamente. Subitamente, um eco celestial ressoou. Ouve, Israel, a palavra do Eterno. Quando a cobra fez Adão cometer o primeiro pecado através de suas palavras de maledicência, ela recebeu como castigo que todo alimento que mordesse teria gosto de terra. Todavia, a cobra não reclamou desta punição. Vocês, Israel, para quem milagres foram realizados, cujo pão diariamente do céu o adquire, qualquer sabor que vocês desejem, que puderam comer codornizes quando desejaram carne de verdade, que receberam água de um rochedo, apesar de não merecerem. Vocês ainda desdenham ingratamente toda esta generosidade e ousam reclamar. Por isso, o Deus do céu e da terra decretou sua morte por mordida de cobra. Que a cobra, que come de todas as delícias do mundo, mas só sente gosto de terra, venha punir os filhos de Israel, que só comem maná, mas saboreiam nele todas as delícias do mundo. O Eterno bendito seja, então ordenou que todas as cobras venenosas do deserto entrassem no acampamento judaico. Forte esse discurso, né? Então, tem um outro Midrash que vai dizer assim, que os sábios perguntam para a serpente, serpente, tu não tem as papilas degustadoras? Por que tu morde se tu não tem prazer no que tu come? E ela respondeu, e qual o prazer que há no caluniador? Qual o prazer que a pessoa tem em caluniar os outros? Então esse é o grande problema. É a fala, a interpretação que eu tenho das coisas e a fala. Elas que vão gerar uma consequência de morte para mim. Morte para mim mesmo. E a presença divina se afasta de quem murmura, quem tem ira e quem tem depressão. Porque são pontos que a gente perde a emuná. Estão entendendo?
Depois que sentiu, busca ajuda. Não tenta resistir. Tá ruim? Não seja orgulhoso. Busca ajuda. Amém? Amém. Então entendemos o perigo da serpente? Agora lê de Miriam aí. Miriam, irmã de Aarão e Moshe, morreu em 10 de Nissan. Nesse dia, o poço que seguia os judeus em suas viagens desapareceu entre as rochas do deserto. Quando viram que estavam sem água, os israelitas perceberam que só havia tido poço todo aquele tempo graças a Miriam. Absortos no luto, Moshe e Aarão não tomaram conhecimento do desaparecimento do poço, até ouvirem o barulho de uma multidão que se aproximava de sua tenda. Aarão pensou que fossem pessoas chegando para juntar-se a eles em suas aflições. Mas Moshe, familiarizado com o povo, pôde distinguir o tom de queixa em suas vozes. Olhou-os de longe, notando os rostos zangados e a ausência de pessoas justas à sua frente, um sinal seguro de insatisfação. Quando alcançou a tenda de Moshe e Aarão, o grupo nem sequer tinha conhecimento do luto. Os irmãos explicaram que sua irmã querida e justa morrera. Insensíveis, os israelitas responderam: vocês estão lamentando a morte de um indivíduo, quando em breve todos nós morreremos, porque estamos sem água nenhuma. Sem saber o que dizer, Moshe encaminhou o povo aos juízes menores que haviam sido nomeados para auxiliá-lo na liderança da nação. Mas o povo se recusou a ir. Não sairemos daqui, insistiram. Vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este deserto, onde nada cresce e não há água. Com certeza morreremos aqui juntos com o nosso gado. Amedrontados pela turba descontente, Moshe e Aarão fugiram para a segurança do El Moed. Por mencionar seu gado, mostrando assim uma medida de compaixão, os israelitas ganharam a misericórdia do Eterno e obtiveram águas de um rochedo. O Eterno apareceu a Moshe e Aarão em seu esconderijo no El Moed, dizendo: vocês dois são servidores públicos. Por que se escondem no momento em que todos estão morrendo de sede? Moshe respondeu: Eterno, estamos com medo. Se não tivéssemos fugido a tempo, teríamos sido apedrejados até a morte. O Eterno respondeu furioso: até quando você continuará a caluniar meu povo? Você já se queixou uma vez de ameaça de apedrejamento, mas nada aconteceu. Vão ao povo, você e seu irmão, levem-no ao rochedo e falem a um deles, e do rochedo sairá água. Moshe e Aarão aproximaram-se do povo, dizendo-lhe que o seguisse até os rochedos próximos, entre os quais o poço de Miriam estava escondido. Por que temos de ficar ao lado desta rocha específica? Perguntaram. Nada lhe agrada? Perguntou Moshe iradamente. Vocês sempre têm de achar motivo para reclamar? Acaso existe alguma outra nação tão disposta a encontrar defeitos, tão rápida para criticar? O Eterno, na verdade, prometeu fornecer água do rochedo, mas não sei a qual ele se referia. Mas você é um profeta, não é? É o nosso líder. Então, como não sabe que pedra dará água? Se o Eterno deseja operar um milagre, ele pode tirar água de qualquer rochedo. Se você está procurando um específico, deveria ser capaz de reconhecê-lo dos tempos em que era pastor, muitos anos atrás. Moshe ficou furioso com eles e gritou: tolos, até quando se queixarão? Em sua raiva, Moshe esqueceu completamente que lhe fora ordenado falar à pedra. Ao invés de fazê-lo, ele levantou sua vara e a feriu. Vendo que poucas gotas escorriam, Moshe ficou ainda mais nervoso e gritou, frustrado: serão essas poucas gotas suficiente para a nação inteira? Ele continuou ferindo a pedra, até que de repente dela jorrou sangue. Alarmado, Moshe bradou: veja o que aconteceu. O rochedo ao qual você ordenou que desse água, verteu sangue. Então saiu o que do rochedo? E água. O que saiu de Yeshua quando furaram ele? Então essa é a nossa pedra. Nossa pedra angular. E esse rochedo era em mérito de quem? Miriam. Como é que se chamava a mãe de Yeshua? Miriam. Men no início e men no final. Tá? Então a pedra, a rocha que rolava e acompanhava eles no deserto era o Machia. Filho de quem? Miriam. Não é de Mara, dizer Mara e a Miriam.
amargura do eterno. Porque ela passou por uma amargura assim ou não? Não foi o que foi dito para ela? Ela ia sofrer? Então, tudo é profecia. Aí Yeshua vem e nasce E nasce, você vê que toda a história dele é uma história oculta. O nascimento dele estava totalmente oculto. Tu vê o nascimento de Yohanan, João Batista, era os anjos aparecendo, lá no templo todo mundo estava, então todo mundo desconfiou que o próprio Yohanan era o Mashiach. Pelo sobrenatural que aconteceu, visível perante toda a comunidade, sim ou não? Mas Yeshua não, foi lá escondidinho, só uns pastores viram, certo? Escondido, oculto. Então, os benefícios do Eterno às vezes estão escondidos, ocultos, segredo, certo? E a gente tem que entender esses aspectos do sofrimento de Yeshua. Às vezes a Paraxá anterior, Paraxá Nassau, também vai tratar de água, água da purificação. Água da purificação, sim ou não? Da mulher que estava sendo acusada de quê? De adultério, sim ou não? Então a água purifica, a água julga, através da água tu nasce de novo. Foi falado do dilúvio, a consequência do dilúvio, e o dilúvio foi o princípio de julgamento através das águas, de julgamento e purificação através das águas. Nós temos esse aspecto, se a gente vai ler Apocalipse, tá? Apocalipse, há um julgamento no final, através do quê? De águas amargas. O anjo toca trombeta e vem uma pedra de absinto. E ela contamina o quê? Até a terça parte dos rios das águas. E essas águas se tornam o quê? Amargas. Isso pode ser literal, ou isso é espiritual, ou um conceito de julgamento através de águas amarga. E a terça parte da humanidade confessa que crê no Deus de Israel da Bíblia. Então a terça parte da terra vai passar pelo julgamento. Vai beber. E se achar nela idolatria, será julgado. Assim como a mulher de Sotá. Esse é o segredo. A terça parte da humanidade hoje confessa que crê em Deus. Vai passar. Esse processo que foi ministrado aqui. Estão na Babilônia, sai dela, povo meu, senão tu vai ser julgado junto. Não te envolve, não te mistura, não faz secretismo, senão tu vai ser julgado com a idolatria. Vai passar pelo juízo de águas amargas. Ao mesmo que tem águas que purificam, tem águas que salvam, tem serpente que cura e tem serpente que mata. Então isso que a gente vai ter que discernir nesses últimos dias, com a ajuda do Eterno. Pedindo ajuda, entendendo o que estamos fazendo aqui e quem nos trouxe até aqui, e através de quem nos trouxe até aqui. Mashiach ben Yosef. E os nossos irmãos querem o quê? Mashiach ben Davi. É um outro propósito. É um outro propósito. São propósitos distintos. Que na imagem de Mashiach ben Yosef é para a humanidade. É o resgate das ovelhas perdidas. É a forma de trazer de volta esses que pecaram com pecado de morte. E as tribos fizeram o quê? Pegaram a carta de divórcio e saíram. Saíram, e se divorcia e recebe o gueto, a carta de divórcio, não tem como voltar. Porque se purificou com o outro, não volta para o marido. E aí como é que se faz? Se a Torá proíbe e o profeta proíbe. Esse que vai ser o marido. Tem que nascer, tem que morrer e nascer de novo. Por isso que o Mashiach morre, nasce, ressuscita, esse pode. Por quê? Porque o anterior levou os pecados e os votos dela. Estamos entendendo ou não? Amém? Estamos entendendo? Não entenderam? Porque é a lei do marido. É a lei do marido. Então tem que carregar. Para que volte as tribos, para que volte Israel, para que haja o retorno, tem que ter purificação. Vai passar por perseguição e juízo, que é uma purificação. Certo? Vai beber de água amarga, as circunstâncias, agora alguns de nós estão aflitos pelas circunstâncias, temos que voltar, vai passar por uma amargura, mediante o que eu proferir, vai fazer a diferença. Porque é percepção. Comi do maná, vai chamar o maná de maldito. Maldito. Yeshua é esse maná, sim ou não? Yeshua é esse maná. Tem um personagem que passou por águas, porque os líderes religiosos pediram um sinal, sim ou não? Pediram um sinal. Ele disse, vou lhe dar um sinal do profeta Yonai. Qual é o sinal do profeta Jonas? Pelo que sim, pelo que não.
Ele passou por isso, sim. Jonás, se for ver o texto, ele afunda, ele morre, vai no Sheol, no abismo, clama e ressuscita. Uau! É um sinal. Mas maior do que isso, sabe o que é? A ida de Jonás aos gentios. Pregar arrependimento. Esse é o sinal do Mashiach ben Yosef. E pregar arrependimento aos gentios ruins que eram aquilo lá. E eles reconheceram e se arrependeram. Fizeram techuvá. Sim ou não? Esse é o sinal do profeta Jonas. Esse era o profeta da Galileia. Jonas nasceu em Nazaré, na Galileia. Era chamado de, sabe de quê? No Kol HaTorá. Dizer Kol HaTorá. Está escrito que Yoná era Mashiach ben Yosef. Que recebeu a Ruach, o espírito de profecia, em que festa? Que festa? Sukkot. Na festa das águas. Maim, aí, me ajuda aí. Festa das águas, oblação das águas. Aí, Assuim, fugiu agora o nome. Recebeu o espírito de profecia. Então, o que significa Yoná? Pomba, sim ou não? Yoná é pomba? Por isso que quando Yeshua saiu das águas, veio o quê? O espírito como uma Yoná. Zehut Mashiach, esse é o Mashiach. Zehut Mashiach, né? Esse é o Mashiach. É Yoná, que vai às nações, que vai resgatar Israel. Assim como na história de Noé. Que foi lançado o quê? Uma pomba. Depois foi lançado de novo essa pomba. E essa pomba, Yoná, Mashiach ben Yosef, trouxe o quê? Depois da grande tribulação, que foi o dilúvio. Depois da grande tribulação, que foi o dilúvio. Trouxe a oliveira, que é Israel. Então, por isso que Mashiach ben Yosef, ele tem essa função de trazer Israel para o Mashiach monárquico. Primeiro o Mashiach sacerdotal, para depois o Mashiach monárquico estabelecer o reino. Eu quero monarca, mas não tem como fazer o monarca se ninguém entrar no reino, querido. Para entrar no reino tem que se purificar, tem que ressuscitar, tem que ser apaga do pecado. A Sião virá um Goel, um redentor, para que todos da casa de Jacó façam chuvá, se arrependam dos seus pecados. Da casa de Jacó. Se arrependam do quê? Então tem que vir um Goel, sim ou não? Tem alguém que pagar a dívida, sim ou não? Então esse Mashiach ben Yosef, Yoná, que foi às nações, pegar arrependimento, por isso que eles não enxergam. Toda vez que é lançado ele para as nações, eles olham, não, mas isso não serve. Nós queremos aquele, o Ben Davi. Vocês estão entendendo por que a gente está aqui? Quem nos trouxe até aqui? Quem pagou a dívida? Para a gente entender a escatologia, questão escatológica, como a gente começou a se despertar, como o Rosh falou ontem, há algo no coração, pô, mas por quê? O que está acontecendo? Eu tenho vontade disso, sentimento. O que está acontecendo comigo? Não foi o que ele disse? Vocês têm que assistir as coisas e prestarem atenção, para pegar os detalhes. Não adianta pegar um pedaço, tem que pegar todo o conjunto das administrações e fazer, ver se está no espírito. Tá? Então a gente tem que entender o que nós voltamos. Abre Ezequiel 4:4. 4 e 5. Temos que entender isso, gente. Tá? Eu vou terminar com o maná aqui, vou ficar feliz. Tá? Então a gente tem que entender o nosso processo, quem é o Mashiach, a função do Mashiach, a restauração, que foi falado da construção do templo, não se falou? Sim ou não? E isso é profético, essa construção do templo? Sim ou não? E a vaca vermelha, nesse processo, é profético? Tem profecia para isso? Aonde está então? Hein? Aonde está isso? Tem alguns que acreditam que nem vai ter templo. Dê para nós aí, 4 e 5. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. O que o Rabino Mauro falou ontem? Casa de Israel, casa de Judá. Ok? Essa profecia é para quem? Para a casa de Israel, que é as 10 tribos. 390 dias de anos. Agora faz a matemática aí, 390 anos vezes 7. Que o nível de pecado
da casa de Israel era vezes 7 pela própria Torá que vocês estudaram nas parashiot anterior. Quanto dá o total? Aí você vai fazer essa matemática, tá? Faz a matemática aí. 2.730. Aí você vai tirar 721, 22 da época do exílio da Babilônia, da Síria, da casa de Israel. Tira 722. A maioria, principalmente alguém nascido, me disseram que 2009 foi a grande movimentação. Em 2009 foi tirada essa maldição, cegueira, que não se enxergava. E o povo começou a se despertar. Tá, mas agora a Torá... Há um despertar. Se você não foi desperto, você está no meio aqui, está mal vestido, vai ser expulso da festa. Foi eu que disse, foi o Samuel que falou ontem. Uma outra forma. Amém? Então, isso que está acontecendo com nós é profecia, não é mais um modismo, senão não vai sustentar. Não vai sustentar. Não aguenta a pressão. A pressão é grande, a perseguição é grande. Decretos de perseguição estão acontecendo. A perseguição começou. O povo de Israel estava onde? Debaixo do rei Artaxerxes. É isso? Artaxerxes. Assuero, né? Assuero. Da história de quem? Agora vai falar de novo. Se falar 3 vezes, falei língua estranha, entendeu? Hashverosh, esse aí. Então estava ali, estava o povo feliz e faceiro, sim ou não? Estava faceiro, acomodado, estavam se assimilando. Estavam prósperos. E aconteceu o quê? Perseguição. Perseguição. Começa a perseguição. E veio um decreto. De quem? Quem incentivou o decreto? Amã. Amã, por quê? Porque Mardoqueu não quis se prostrar ele. Então vamos pegar todo mundo já. No pacote. Não adianta dar uma de durão. Depois vem a pressão. Vem a pressão, o cara que é do modo de durão, depois vem a pressão, a perseguição em casa, na família, no trabalho, e o que for. Só que o que é interessante aqui, começa uma perseguição, há um decreto, e acontece com o quê? Com o povo? Se une. E o que significa Esther? Estar. Mistério. É um livro cheio de mistério, porque a gente faz a festa de Purim, sim ou não? A gente faz a festa de Purim, se fantasia. Por que se fantasia? Por que se fantasia? Por quê? Carnaval? Essa daí é do manto. Entendeu? Tem coisa oculta, tem disfarce, tem gente com um disfarce errado. Tem gente disfarçada de algo, às vezes ruim, que se torna bom. Mas faz um ruim para se tornar bom, para tomar atitude, para o povo veio perseguição, e o povo teve que quê? Jejuar, se arrepender e se unir. Por enquanto está todo mundo dividido, cada um quer olhar para o seu umbigo, não está nem aí para o próximo, nem para as congregações, nem as comunidades, mas vai chegar uma hora que vão ter que se unir. E começa a perseguição. E o inimigo, né? Porque Ramã é descendente de quem? Amaleque, quem era o rei Amalequita, que sobreviveu porque o rei não cumpriu o que estava na Torá. O rei Saul não matou o rei Agag. Agag gerou um povo. Esse povo, inimigo de Israel, lá na frente deu problema. Preste atenção. Lá na frente deu problema. Por quê? Porque o rei de Israel, a autoridade, não cumpriu o que está na Torá. Risca do mapa. Risca do mapa. E gerou um povo que lá na frente deu problema. Daí, Mardoqueu. Dentro da cultura babilônica existe uma entidade chamada Marduk. Marduk. Que lutou e venceu a serpente do caos, que é o quê? Quem sabe aí? Já ensinei várias vezes. Qual é o nome da serpente? A história do caverna do dragão? Tiamat. Tiamat. Então tu vê que Marduk, luta contra a serpente. Por isso que vamos dizer que as escrituras são cópias babilônicas, nada a ver. Nada a ver. Mas tem um sentido espiritual. Houve uma batalha e Mardoqueu vai vencer essa serpente. A serpente do caos. Ok? E venceram a batalha mediante que arrependimento, união, jejum. Mas Ramã surgiu de Amaleque? Descendente de Amaleque? Sim ou não? Mas Amaleque era descendente de quem? De quem? Do tio Esaú, querido. Teu irmão gêmeo. Aquele quando te acorda e te olha no espelho. Hoje eu acordei Esaú, acordei Jacó. É você, o teu Yetzer Hará, tua parceria aí, ó.
O tio Esaú, Edom. E o povo estava passando por Edom e começou a murmurar. Estamos dando volta aqui, né? Dando volta, mas estamos chegando no mesmo lugar ou não? Não? Estamos perdidos? Estamos entendendo que isso vai bater no mesmo. Perseguição. Mas o Ramã não surgiu em Amaleque. Amã não surgiu em Esaú. Sabe quando que Amã surgiu? Bereshit, Gênesis. Quando o Eterno pergunta para Adão, comestes da etz, da árvore? Amim, diz aí, amim? Comer da árvore. É as mesmas letras de Amã. Quando comesse daquilo que foi proibido, que não era, gerasse o inimigo. Eu outro falou de cachiruta aqui, de alimentação. Né? Então quem gerou o inimigo? Quem gerou Amã? Quem gerou? Adão, a humanidade. Gerou o seu inimigo. E vai de geração em geração. Geração em geração. Mas quem deu a conversa? Quem falou para eles ali que era para comer? Quem falou? A serpente. Então voltamos à serpente. Voltamos à serpente, sim ou não? Serpente, mas a serpente recebeu um decreto e não reclamou. Não leram aqui o Midrash? O Eterno não deu o decreto para a serpente? Não puniu ela? Mas ela não reclamou, mas o ser humano reclama. O ser humano reclama. Aí o maná, Marcelo. Aí o maná, Marcelo. O maná, se você, cadê o Rabino Maurício? Se você pegar a palavra, diz aí, Amam, ou Ramam, e tira o rei, fica como? Maná. Então esse Ramam é um man. Foi através dele que o povo teve que fazer o quê? Chuvá. Então, às vezes Ramam parece um inimigo, mas na verdade existe algo oculto. Esse Ramam, presta atenção, esse Ramam foi pendurado aonde? No madeiro, querido. No teu lugar, no meu lugar, no lugar de Mardoqueu. Amém? Oh, meu, amém? Amém. Baruch Hashem. Agora vamos começar agora. Isso foi uma introdução. Eu chamei aqui, eu não estou utilizando meus amigos aqui para compartilhar da bênção. Né? João 6. Abre João 6. E Mateus, preste atenção, em Mateus 16, Yeshua, preste atenção, Yeshua chama os seus discípulos e faz assim, que dizem de mim, que eu sou, quem eu sou? Não faça a pergunta? E aí eles vão ter um discernimento. Mas cada um vai discernir. Não, tu és um profeta. Não, tu és Jeremias. Não, tu és João Batista. Aí Pedro tem uma revelação plena do maná. Tu és filho do Deus Altíssimo. Por que está falando isso? Porque o maná estava sendo experimentado. Uns estavam dizendo que tinha gosto de uma coisa, outros dizem que tem gosto de outra, e uns vão dizer que ele é maldito. Então, para mim, para você, cada um provou ele de uma forma, sim ou não? Mas tem gente que vai chamar ele de maldito, o pendurado. É ou não é? É como eles estão discernindo humano. Tem os seus propósitos. Tem para nós aí? Vou achar aqui. Então, vamos fazer uma leitura maior. Quanto tempo eu estou aí? Estou bem, então. Nunca tive tão bem hoje. Pegou de surpresa aí, não estava nem preparado. Pegaram assim, tentando recuperar dos estresses da manhã. Estava tentando discernir o que estava acontecendo, né, para não murmurar. Ou murmurar menos. Porque a gente começa para a aflição, já tem que achar alguém para vomitar ela, é. Sim ou não? Passa pela angústia, quando estiver mais próximo, eu já vomito. Aí eu me sentei ali, já comecei a reclamar, o Ricardo já me cortou. Pô, não me deu nem chance de eu reclamar. E assim, precisamos de uns dos outros para ser corrigidos nas nossas aflições, amém? Porque a gente leu aqui, Moisés, toda a sabedoria, o homem mais manso se irritou, porque era para falar com a rocha, sim ou não? E ele bateu na rocha, porque as bênçãos estavam pressionando ele. As bênçãos estavam preocupadas, que é o povo de Deus que a gente não pode falar mal. Eu entendi que eu não posso falar mal. Ele disse para Moisés, não fala mal. Não fala mal do povo. Né? São bênçãos, são bênçãos. O povo é dele, não é meu. E aí, ele ali com o luto, o povo não quer saber, o povo que resolve seus problemas. Tu não era pastor, tu não era líder, te vira, Moisés.
Tem moleza, né? E ele, em vez de falar com a rocha, a primeira rocha foi ferida. A segunda tinha que fazer o quê? Proclamar a rocha. Fala da rocha. Eles estão ferindo a rocha. E o povo está chamando a rocha de maná maldito. Estão chamando, mas o Eterno vai tratar com todo mundo, amém? Vamos ler aqui, então. Vamos ler para nós. De qual que você quer? Desculpa. João, capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Yeshua: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Shalir, o enviado é Shalir? Tanque de Siloé, sim ou não? Quem é que dava água? Qual era o manancial que dava água para o tanque de Siloé? Fonte de Inon. Inon, um dos 4 rios do Éden, que é conhecido como fonte da... Então a virgem que deu vida para o enviado, Miriam, poço de água, a fonte de água viva, Maim, Raim. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Yeshua: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Yeshua: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os Yehudim, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Yeshua, filho de Yosef? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Yeshua: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os Yehudim entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou,
e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Faz sentido? Isaías 11 vai falar onde o Mashiach recebe os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos pegar a partir do versículo 10. Diz assim: naquele dia a raiz de Jessé será posta como um estandarte elevado, como uma bandeira, estandarte para os goim, para os povos, a qual recorrerão os goins, as nações gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia o Senhor tomará o estandarte, o madeiro, a cruz, para os gentios. Para os gentios, não para o judeu. Entenderam a diferença? Naquele dia o Senhor tomará o estandarte à sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que foi deixado, aonde? A Síria, do Egito, de Patros, Etiópia, de Elã, de Sinar, de Ramat e das ilhas do mar. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados, os dispersos de Israel, e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Também se esvaziará a inveja de Efraim, e antes voarão sobre os ombros, desculpa aqui, perdi aqui, Efraim, e os vexadores de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará mais a Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. O que está dizendo aqui? Vamos pegar Judá e os gentios cristãos messiânicos estão oprimidos e debochados por Judá. Mas Efraim não se submete. Há duas batalhas, estão entendendo? Não quer se submeter a Judá. Que Yeshua diz para a mulher samaritana: a salvação vem de Judá. E a mulher samaritana representa quem? Efraim, as tribos, o reino do norte. Não quer se submeter. Há um conflito entre os dois. Só que aqui agora nós tiramos o povo e botamos 2 Mashiach. Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef. Um fica em conflito com o outro. Os 2 Meshichim. As 2 funções messiânicas. Estão me entendendo? Há uma resistência. Os daqui, de Mashiach ben Yosef, não querem se submeter ao de Mashiach, né, ben Davi e vice-versa. Mas isso vai o quê? Vai acabar. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar, mais um pouquinho para cima. Antes voarão sobre a inveja de Judá, e não os vejam mais Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão os filhos do oriente em Edom e Moabe, porão suas mãos e os filhos de Amon, e lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar, do Egito, das águas, e vibrará a sua mão contra o rio, com o seu vento abrasador. E ferindo, dividi-lo em 7 correntes, e fará que por ele passe a pé enxuto. Assim haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que voltará da Síria, como houve Israel no dia da saída do Egito. O mar vai se abrir, querido. O rio vai ser aberto de novo. Haverá um êxodo maior que o êxodo do Egito, de volta à terra. Amém? Isso é profecia, isso é escatologia. Nós devemos saber o fim do mundo, fim da era, né, do Selon Hazé, se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui. Está entendendo? Poderia dizer um monte de outras coisas e tal, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui.
Isso é a escatologia, a nossa profecia escatológica, por isso que estamos aqui, para cumprir o que está escrito. E essa divisão vai acabar. E vamos se unir para lutar contra Edom e todas as outras nações da terra. Amém? Aí fica o Manaia. Azak Baruch.